Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje é sobre os 2 alicerces. Já ouviu falar em 2 alicerces? Imagina você vai construir uma casa sem alicerce. Você acha que ela vai ficar de pé ou vai desabar? E aí? Mas a gente sabe muito bem que uma casa ela é feita com alicerce. Você cava o chão, coloca bastante pedra, cimento, depois faz o baldame, que é com tijolo deitado, né? E depois que começa a levantar as paredes. Então uma casa bem segura, ela não vai cair, não vai desabar. Pode vir chuva que ela não vai cair, pode vir vento que ela não vai cair. Mas se você construir uma casa sem alicerce, vá experimentar de sentar um tijolo numa terra sem primeiro cavar para fazer o alicerce. Claro que ela vai cair. Mas vamos ver o que diz a palavra aqui em Lucas capítulo 6. Estou aqui no Novo Testamento, na linguagem de hoje. Gosto muito, eu tenho a minha Bíblia corrigida, né? Tem a Bíblia do Obreiro, tem a DEI, que é uma Bíblia de estudo, tem a minha pentecostal. E eu estou aqui com esse Novo Testamento porque na linguagem de hoje eu quero ler bem explicado aqui para você. Lucas capítulo 6, o versículo 46. Vamos ver o que diz, tá certo? Fica ligado, não sai daí. Aproveita, deixa o seu like, se inscreva se ainda não é inscrito, tá certo? E deixa o seu comentário para que eu também vá no seu trabalho deixar lá o meu comentário e o meu like. E claro, também se inscrever lá e me acompanhar em todos os seus trabalhos, tá certo? Diz assim, Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Jesus perguntando, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Aí ele diz assim, eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Aqui ele diz que vai mostrar como é uma pessoa, né, que escuta a palavra dele e obedece. Essa pessoa, ele compara, né? Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não obedece a ela é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Uma casa com alicerce é uma pessoa que escuta a palavra de Deus e obedece. Por que é comparado uma casa com alicerce? Porque o nosso alicerce é Cristo. Ele que nos faz ficar em pé. Vem as tempestades, vem as lutas, vem a dificuldade, vem a perseguição. Sabe, vem as dificuldades, as doenças, a perseguição. E o nosso alicerce é Cristo. Por isso que a gente continua de pé, suportando, né, aguentando. E a casa não cai, que é a casa espiritual, que é nós crer em Deus e confiar e esperar e permanecer firme, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, da luta, a gente continua crendo nessa palavra, porque a nossa casa está alicerçada na palavra, na verdade. E quem escuta a palavra e não obedece é comparado a uma casa que o vento, que é uma casa que foi alicerçada, feita sem alicerce. O vento veio, a água veio e derribou, destruiu, porque ela não tinha alicerce. Uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não crê em Deus, logo o seu emocional, o seu nervo, sabe, desmorona tudo. Por quê? Porque a coisa na nossa vida que traz doenças para nós. E quando a gente não tem Deus, não tem fé. E quando a gente tem Deus, quando a gente tem a casa construída em Deus, sabe, vem as lutas.
luta, a gente suporta, porque Deus quem dá força para nós suportar. Porque o nosso alicerce é Cristo. Nós não estamos firmados em igreja, em pastor, em amigos, em pessoas. É em Cristo. Ele é a nossa rocha. Então a nossa casa está alicerçada nele. A nossa casa espiritual. Então nós confiamos em Deus, nós cremos nele e nós fazemos de tudo, né, para obedecer essa palavra. Porque quando a gente se afasta do mal, a gente atrai a presença de Deus para nós. Por causa da maldade, por causa das nossas escolhas, né? A gente pode se dar muito mal, escolhas erradas. É uma plantação que a gente faz para depois colher. Tá certo? Então, nós devemos alicerçar nossa casa em Jesus, na verdade da palavra de Deus, fazendo o que é certo para colher aquilo que é bom, para ser abençoado. Então, quem escuta a palavra de Jesus e não obedece, é comparado a uma casa que foi feita sem alicerce, que o vento vem e destrói, derruba logo, porque não tinha alicerce. Mas o nosso alicerce é Cristo. É nele que estamos firmes e ele tem mudado a nossa vida, a nossa história. Então a gente deve continuar servindo a Deus, aconteça o que acontecer. Devemos sim permanecer firme em Deus. Apesar de que tem muitas coisas na internet, nas redes sociais, mesmo pregação, mesmo pessoas se dizendo gospel, evangélico, crente, e pregando coisas que não está de acordo com a palavra, fazendo coisas que não estão de acordo com a palavra. Então nós devemos pedir discernimento a Deus para não sermos enganados, tá certo? Para nós não sermos enganados com tantas coisas que estão ensinando por aí. Então o nosso alicerce é Cristo e é a Bíblia que é o nosso manual de fé. É pela palavra que a gente deve se basear. É por Jesus, o que ele fez, o que os discípulos faziam junto com ele. Os discípulos aprenderam com Jesus. Jesus foi o mestre deles. E Jesus, ele nos deixou, né, registrado aqui na palavra. Tudo aquilo que ele fez, o propósito do qual ele veio, que foi morrer para salvar nós, pecadores. Então, que essa palavra ela entre no seu coração, que você medite nela, que a gente não pode brincar de ser crente, mas a gente tem sim que renunciar à nossa velha vontade, sabe? Renunciar às coisas erradas e fazer aquilo que é certo. Amém? Para que tudo dê certo no final, nós temos que fazer aquilo que é certo e que está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.